Só para avisar que eu liguei o cronômetro aqui, mas tu me avisa, vixe, mano. Tem que ficar sempre de olho. Queridos, como falei logo no início, um privilégio estar aqui com vocês. De fato, uma alegria desde o primeiro momento que Tiel e Flauber me chamou para estar aqui com vocês hoje. Eu senti uma alegria muito grande, como um presente de Deus. Ao mesmo tempo que pesa a responsabilidade, que não é minha, mas a questão do temor ao Senhor, de ser fiel à sua palavra. Pedir ao Senhor para que o Senhor, como Tiel orou agora há pouco, me usasse para falar para os irmãos aqui e para mim. É a palavra do Senhor. E eu pensando desde o primeiro tempo que Tiel falou comigo sobre a palavra, e só me veio uma, eu não precisei decidir muita coisa. Porque foi o Senhor, creio que foi o Senhor. E o Senhor me deu claramente um tema: identidade em Cristo. Talvez porque recentemente Jesus chamou minha mãe, e sempre quando eu penso na minha mãe, eu penso numa serva do Senhor. Sempre que eu penso em toda a história que eu tive com minha mãe, eu penso que foi assim como Eunice para Timóteo foi minha mãe para mim. Foi a pessoa que me apresentou o Evangelho, foi a pessoa que apresentou o Evangelho para toda a família. E isso eu incluo fora do estado, das fronteiras da Paraíba. Hoje temos pastores, primos pastores, missionários, e eu posso contar no dedo quem não serve a Cristo hoje na grande família nossa. E eu vejo que o Senhor usou manhã para essa atividade. E toda vez que eu lembro de manhã, eu lembro de uma serva do Senhor, uma mulher cristã. E eu quis trazer isso para a gente por vários motivos. Primeiro, como o Theo falou também, pela peregrinação que eu tenho percorrido junto com minha família. Eu levo minha família. Minha sogra já puxou minha orelha, já falou bastante. Eu espero que ela não esteja assistindo online. Mas ela me pergunta: o que você está fazendo levando os meus filhos para tão longe? Né? Que é Paulinha e os netos agora, né? Mas, enfim, louvado seja o Senhor por isso. E andamos por vários caminhos, estados, situações, nem sempre tão fáceis. E eu louvo ao Senhor por estar aqui com vocês, porque o Senhor nos preservou. O Senhor preservou a nossa identidade em Cristo. E isso é um grande milagre do Senhor. Bom, alguns de vocês já me conhecem. Alguns até olham aqui, cantamos juntos na UPA, na bandinha. Outros eu fico observando aqui, carreguei no colo. A idade agora foi, né, linda? E trabalhei na EBF, vendo as adolescentes esses dias na EBF. Eu disse, eu fazia isso, meu Deus. Débora casou e eu carreguei Débora no colo. Eu vi Tiel chorar, quase ninguém vê Tiel chorar, mas eu vi Tiel chorar olhando para o becinho lá com Esther, né? Tantas coisas que o Senhor nos presenteou nessa caminhada nossa. Ver vocês aqui, eu digo, o Senhor nos preservou. O Senhor preservou a nossa identidade em Cristo. E essa história que me fez lembrar de como eu conheço tantas pessoas aqui em Campina. A gente anda, volta para Campina, se sente em casa, né? Tantas pessoas que nos fazem bem, assim, irmãos, amigos mais chegados que irmãos, a Igreja de Cristo reunida, a história que a gente tem junto, isso tudo me faz me sentir em casa. A gente se sente muito em casa aqui. Mas é interessante que eu sempre digo, eu conheço as pessoas, eu sei quem elas são. Quando eu passo aqui pela primeiro dia da EBF, que eu vejo as carinhas conhecidas, digo, nossa, eu tenho que descer do carro, eu tenho que falar com elas. A Paulinha dizia assim, meu filho, vai deixar os meninos, mas tu volta para casa. Né? Eu disse, se Deus quiser, eu volto para casa. Mas depois eu fui entender que ela queria dizer assim, deixa os meninos e volta logo para casa, porque eu ficava olhando um e outro, queria conversar com todo mundo, terminava a EBF e continuava por aqui, né? Mas isso me faz pensar que eu conheço muitos de vocês, e vocês nos conhecem. Mas é apenas o estereótipo, mais a fisionomia. Me faz lembrar muito daquilo que Jesus sempre apresenta
na sua caminhada. Jesus sempre falava com qualquer um olhando o coração. E essa história de conhecer, ela vai além. Ela vai lá no coração. É difícil a gente conhecer alguém verdadeiramente. O Senhor que nos conhece verdadeiramente. E me faz pensar o seguinte: é lá no coração, naquele lugar especial, onde está a nossa verdadeira identidade. Está aqui eu, Renato, apresentando minha família, sorrindo. Talvez vocês não possam conhecer o Renato que está aqui no coração. O Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou verdadeiramente. O Senhor sabe qual é a minha identidade. Eu queria só lembrar que Jesus, quando viu os estudiosos, quando se ouviu aqueles homens tão bem vestidos, os ditos mais próximos de Deus, o Senhor olhou para eles e disse assim: não passa de sepulcro caiado. Nossa, mas estava ali, eu fico pensando, mas talvez eles estivessem ali falando a muitos e bem vestidos, como Pastor Flauber. Eu não estou tão bem assim, né? Mas Pastor Flauber e Tiel está bem vestido. Mas o Senhor foi lá no coração e o Senhor sabia a identidade deles. Não passa de sepulcro caiados. Lá em Mateus 23, capítulo 23, versículo 27, Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Eu tenho muitas passagens hoje, então fiquem à vontade para abrir a palavra, mas eu vou seguir um pouco mais rápido para não passar muito do meu tempo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. O Senhor os identificavam pelo coração. Lá em João capítulo 8, versículo 5 até o 11, eu não vou ler todo ele, mas fala daquele momento onde homens cujo estereótipo apresentavam uma identidade de pessoas justas e levavam uma mulher que tinha sido pega em adultério e, segundo as leis de Moisés, deveria ser apedrejada, e levaram a Jesus, que estava lá no templo falando a alguns outros. A história a gente conhece. O Senhor os questiona: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A carcaça de justiça, o Senhor foi lá na identidade, no coração, tanto daqueles homens quanto da mulher. O Senhor viu aquela mulher que tinha sido pega em adultério, e o Senhor já conhecia o coração daquela mulher que viria a se arrepender e a segui-lo. O Senhor disse: nem eu tampouco te condeno, disse o Senhor, um pouquinho antes. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Percebe que os homens apresentavam identidade, mas Jesus vai além da fisionomia, do estereótipo e da ação visível daqueles homens. É no coração onde Jesus capta as nossas verdadeiras identidades. E hoje eu queria que a gente fizesse um exercício aqui, como igreja, que a gente realizasse uma introspecção a respeito, e eu vou ser redundante até, de nós mesmos. E com muito cuidado. E por que eu quis ser redundante? Porque às vezes a gente vai sondar nosso coração em busca do que nós somos, em busca de quem somos, e a gente termina dizendo assim: eu sou o que sou porque a minha mulher é assim. Eu sou o que sou. Não aqui, o problema não acontece aqui, é lá fora, nas outras igrejas, aqui não. Eu sou o que sou porque o meu pai é assim, eu sou o que sou porque minha mãe é assim, eu sou o que sou porque a minha igreja é assim. Pois bem, a culpa nunca é minha. Eu sou o que sou por causa do ambiente, por
causa só daqueles que estão ao meu redor. Isso vai definir a minha identidade, mas não é assim. Não é assim que a gente vê as Escrituras nos ensinando. Eu antecipo que quanto mais a gente estiver distante do nosso referencial, que não pode ser o meu marido, não pode ser a minha esposa, não pode ser o meu amigo, não pode ser o meu trabalho, quanto mais a gente estiver distante do referencial que é Jesus, o nosso único referencial, nos tornaremos a pior versão de nós mesmos. E eu vou repetir. Se nós estivermos distante do único referencial, nos tornaremos a pior versão de nós mesmos. Não é isso que a gente vê no mundo secular, mas é isso que a palavra nos diz. E se Jesus é nosso único referencial, então precisamos caminhar nesse estudo sabendo da sua identidade. Quem é Jesus? E eu vou passar por algumas passagens aqui da palavra para a gente saber quem é Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, portanto, é a conexão entre nós e o Pai. Ele é a vida. Está em João 11:25. Lá em João 14:6, Jesus respondendo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 15 a 17, Jesus questiona os seus discípulos e diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. João, capítulo 1, versículo 1 a 5. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, capítulo 4, diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. João, capítulo 6, versículo 35, diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu poderia aqui passar muitas outras passagens a respeito de Jesus. Agora perceba o seguinte: mediante o que nós já previamente conhecemos sobre o nosso Senhor Jesus, mediante aquilo que lemos agora, ou se você pela primeira vez está escutando sobre quem é Jesus, você conhece alguém com melhor identidade do que essa? Eu não conheço. Então, se nós não conhecemos, essa agora são algumas das referências desse Deus maravilhoso, a qual deveremos ter como base, como referência única, a nossa identidade. Quem somos então? O que ou quem nos define? Quem ou que deve moldar a nossa identidade? Se não é Jesus, vimos agora há pouco, estamos fadados a desenvolver a pior versão de nós. E quando eu falo muito de nós, não significa que eu quero exaltar a questão do nós ser humano, mas sim de glorificar a Deus através da identidade que vamos expor através de nossas vidas. É para Ele somente. Eu sei que essas questões que eu passei agora, quem somos, quem nos define, ou que deve moldar nossa identidade, pode ser muito fácil agora, depois dessas passagens que dividi com vocês, deve ser muito fácil responder. Respondê-las de pronto é muito direto. Agora, a questão não é apenas responder através daquilo que mencionei agora, das passagens, mas se temos caminhado com essa verdade, temos moldado a nossa identidade para ser uma identidade com referência em Cristo. Enquanto eu vou falando com vocês, eu
vou repetir alguns momentos aqui para a gente fazer uma reflexão daquilo que há em nosso coração. É você e Deus. A nossa verdadeira identidade, vimos que está depositada, está carimbada em nosso coração, independente daquilo que estereotipamos. Jesus já mostrava isso, vendo o coração de todos. Mas eu queria também alertar vocês que, ao mesmo tempo que a palavra do nosso Deus nos conduz a guardarmos o nosso coração, pelo fato de Ele definir de fato quem somos, podemos verificar isso em Provérbios capítulo 8, versículo 7, que eu vou abrir agora. Capítulo 8, versículo 7, que diz... Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a fonte da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O Senhor nos alerta também para o perigo de um coração distante dele. Quando escreve sobre a conduta pecaminosa de Judá, lá em Jeremias capítulo 17, versículos 9 a 12, o Senhor diz no versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Portanto, o coração define a nossa identidade, e há duas identidades que podem nos definir. Ou pertencemos ao Senhor, ou não pertencemos ao Senhor. Não há uma terceira via, não há uma terceira identidade para a humanidade seguir. Ou ela serve a Cristo, ou ela não serve a Cristo. E como servos de Cristo, que somos, temos uma identidade definitiva. Veja bem, temos uma identidade definitiva. Temos vários exemplos nas Escrituras a respeito de homens e mulheres que tiveram sua identidade transformada, moldada. Eu posso citar algumas delas. Moisés, a gente acompanha a vida de Moisés. Estava lá no cativeiro junto com os seus, foi lá no rio, não sei se alguém encontrou Moisés, se tornou destaque no Egito. Ou Paulo, na verdade Saulo, que era um perseguidor, assassino de cristãos, e o Senhor o transformou, deu uma nova identidade a Paulo, um servo do Senhor. Agora, o que há diferente nessas mudanças de identidade é que quando elas chegaram a serem transformadas pelo Senhor, elas se mantiveram firmes. O que eu quero dizer é que quando a nossa identidade está em Cristo, quando somos novas criaturas, a nossa identidade tem que se manter firme nessa postura de servir ao Senhor. Eu poderia continuar falando sobre vários exemplos nas Escrituras ainda para mostrar que identidades podem mudar. Até mesmo no mundo secular a gente percebe isso, né? A gente percebe, quem nunca viu alguém que era muito humilde, estudou, ou teve um bom tino empreendedor, cresceu, ganhou muito, e de repente virou uma pessoa soberba. Aquilo que estava no coração a gente não sabe. A identidade estereotipada, a gente viu ela ser moldada. Ou quem nunca viu o contrário também, alguém muito soberbo e ter sido transformado, ter transformado a vida ao ponto de se tornar uma pessoa exemplar na conduta, humilde. Alguns de vocês nem sempre foram o que são hoje. E eu gostaria de dizer glória a Deus. No entanto, estamos fazendo uma introspecção de nosso coração. E isso pode não ser uma celebração, mas um alerta para talvez você voltar a Cristo. A questão é que eu não estou me referindo a mudanças oriundas de fases da vida, mas sim de uma conduta onde coloca o nosso coração diante de situações onde serão moldadas por elas. E há perigo nisso. Há mudanças devido a fatores externos, mudança de endereço, um novo trabalho, passou de solteiro para casado, de estudante a profissional. Eu mesmo posso contar a minha história. Em 2002 casei, passei de solteiro para casado.
de casado, estudante e profissional, de casado para profissional, de casado a profissional com filhos, desempregado, que tristeza, uma condição horrível. Depois o Senhor me dá uma condição diferente. Várias situações foram moldando e nos transformaram em pessoas que somos hoje. Eu, a Paulinha, vocês, cada um de nós tivemos situações na vida que nos moldaram. Muitas foram as mudanças. Elas, de certa forma, nos deixaram mais, nos deram um shape, nos deram um molde daquilo que somos hoje. Mas o que deve ser uma certeza é a minha identidade. A minha identidade, eu queria deixar só separado. A minha identidade é diferente das situações que a vida nos proporcionaram, o Senhor nos proporcionou na nossa vida e nos moldaram a ser quem somos hoje. Eu era muito mais brincalhão. A Paulinha fala com os meninos, vocês não conheciam seu pai antigamente, era muito brincalhão. Mas a vida foi me moldando, não para ser uma pessoa chata, mas talvez para ter uma certa maturidade, né? Espero em Deus que essa maturidade tenha chegado, né, linda? Mas isso difere daquilo que está no meu coração, que é o que de fato vai dizer quem eu sou. Afinal de contas, não importa muito, eu quero que não seja uma frase desprezível, mas não importa muito o que vocês vão achar de mim. Não importa o que vão pensar de mim, cara, mas mudou um pouquinho a música, né? Mas importa sim aquilo que o Senhor sabe sobre mim. No momento crucial, onde eu estarei face a face com o Senhor, não vou dizer, Senhor, pergunta a Itiel como eu era, pergunta a Paulinha como eu era. O Senhor quer ver o meu coração, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, essa é a minha identidade, que só o Senhor sabe. E eu queria trabalhar 5 pontos com vocês sobre a questão da nossa identidade, que tem que estar em Cristo, uma vez que somos cristãos e o servimos. Ela tem 5 pontos. Ela tem que ser imutável. Eu tracei esses pontos porque eu precisava trabalhar esses pontos com vocês, tá? A nossa identidade em Cristo é imutável, a gente vai ver por quê. Ela é transparente, a gente vai ver por quê. Inegociável, excelente e ela é livre. Então são esses 5 pontos que eu queria que vocês lembrassem deles. Esses pontos me fazem lembrar muito de uma pessoa muito querida. E eu vou usar, eu fiquei nessa dúvida, vou usar, não vou usar, vai desviar a atenção do pessoal, não vai, mas não vai desviar, muito pelo contrário, esses 5 pontos vai fazer vocês lembrar sempre da nossa identidade que tem que estar em Cristo, porque ela forma um acrônimo bem bacana. Se eu pegar esses 5 pontos, ela vai me dar um nome: I, imutável; T, transparente; I, inegociável; E, excelente; L, livre. Nosso presbítero Itiel. Foi quase sem querer, que eu fiz isso. Ainda fui alertado pela Paulinha, não faz isso. Eu disse, não, mas é para o pessoal lembrar direitinho, né? Mas nisso é que tem que estar esses 5 pontos. Eu quero trabalhar primeiro com vocês. De que forma a minha identidade ela é imutável? A minha identidade, uma vez que ela é em Cristo, ela deve ser imutável, porque nosso Deus não muda. É simples assim. Malaquias capítulo 3, versículo 6, a gente vê as Escrituras. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Isaías, capítulo 46, versículo 9 em diante, diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o nosso Deus que não muda. E é aí onde está a nossa identidade. Por que mudaremos a nossa identidade em Cristo se o nosso Deus não muda? O segundo ponto, a nossa identidade há de ser transparente.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A nossa identidade se torna totalmente visível para aqueles que aceitam as coisas do Espírito. Se você começou a questionar as Escrituras e a vida na comunhão com os demais irmãos, flertando talvez com o mundo secular e talvez até desconsiderando as questões referentes à palavra de Deus, ou as colocando em segundo plano em sua vida, cuidado, porque algo precisa ser revisto, e com urgência. A nossa identidade em Cristo, ela precisa ser, terceiro ponto, inegociável. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Percebe que não trocamos a nossa identidade por nenhuma outra coisa na terra. Nem riquezas, nem talvez um curso ou trabalho, nada poderá tomar nossa identidade em Cristo. E eu falo isso com muito temor. Quantas vezes a gente cogita a nossa vida com o Senhor, colocando em um segundo plano, ainda justificando, Senhor, mas não deixarei de lado, para cumprir atividades seculares que são importantes, mas que jamais poderiam tomar o lugar do Senhor. Jamais poderiam tomar ou colocar aquilo que é do Senhor num segundo plano. Não, deixa para depois eu leio a palavra, não, depois eu estudo a palavra, não, depois eu oro com minha família, não, depois eu faço o cultinho, não, depois, e a gente vai deixando isso tudo de lado. A nossa identidade, ela não pode levar em consideração, a nossa identidade em Cristo, ela não pode levar em consideração o Senhor em segundo plano. Se isso estiver acontecendo, algo está errado. A nossa identidade em Cristo, ela deve ser excelente. Salmo 18, capítulo 18, versículo 30 diz: Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Por que eu não haveria de querer uma identidade dessa? Uma identidade onde me apresenta um Deus que é perfeito, um Deus que cuida de mim, que é um ambiente sem defeito nenhum, onde eu posso me refugiar, é seguro, é tranquilo, me traz paz, me traz alegria. Jamais nenhum outro lugar, nenhum outro ambiente vai me proporcionar o que a palavra do Senhor diz no Salmo 18, 30, me dará um caminho perfeito. A minha identidade está em algo que é muito bom, por isso que ela é excelente. A minha identidade está em Cristo. A minha identidade em Cristo, ela é livre. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: Por essa razão inicia dessa forma, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, e assim segue por diante. É interessante dizer que a minha identidade em Cristo, ela é livre, quando Paulo diz, eu sou prisioneiro de Jesus. Parece uma incógnita gigante. Mas deixa eu deixar claro, você ou é prisioneiro de Jesus, ou você é prisioneiro do mundo. Você quer ser prisioneiro aonde? Aonde, de fato, você vai encontrar a liberdade em Cristo. Eu lembro muito bem de um querido da família, muito distante, que espero não estar assistindo agora online, mas ele foi criado numa família muito, muito querida, e que assim como nós, vários de nós, pais, trazia para a EBF, trazia para a escola dominical, e levava para o culto de oração, enfim. Eles tiveram 2 filhos, um seguiu a identidade em Cristo, esse fantástico não titubeou. Apesar das intempéries da vida, ele continuou a caminhada com o Senhor. O outro, assim que
que se emancipou disse, agora eu serei livre. E aí, gente, não entendeu essa situação? Como assim agora você vai ser livre? Agora eu vou fazer tudo o que eu quero. Agora eu vou beber, agora eu vou para o show, agora eu vou fazer, enfim. A concepção de liberdade dele foi totalmente deturpada daquilo que realmente ele vinha escutando durante toda a vida dele na igreja. E eu espero que não haja isso aqui. Há liberdade apenas em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz assim, eu quero estar prisioneiro. Eu fico pensando, Paulo falando que quer estar prisioneiro, porque ele diz assim, porque eu não quero me soltar disso aqui, porque se eu me soltar disso aqui, eu sei que eu estou prisioneiro lá do outro lado, e isso eu não quero. Então, a identidade em Cristo Jesus, ela é livre. Esses 5 pontos, eles que vimos agora, ele nos dá uma lembrança de uma passagem do livro de Êxodo, pelo menos a mim, essa questão da identidade. Porque quem não passou por dificuldades como aquele povo que saiu lá do Egito, peregrinando no deserto, quem nunca passou pelos seus próprios desertos, né? Mas tivemos homens que perseveraram, homens e mulheres que perseveraram na sua identidade em Deus, que não titubearam. Mas eu lembro também que, devido a certas circunstâncias, aquele povo, e a história a gente conhece muito bem, esqueceu que o Senhor os livrou de um cativeiro, que o Senhor abriu o mar, que o Senhor trouxe coluna de fogo no frio, que o Senhor trouxe nuvem, para que houvesse sombra num calor escaldante, que água saísse de rocha para que eles pudessem beber, que alimento pudesse suprir as necessidades nutricionais diárias deles. E a partir do momento onde eles se perceberam, talvez com dúvida, quando Moisés subiu ao monte e eles ficaram por um tempo lá acampados, eles titubearam, eles esqueceram da identidade deles e passaram a adorar um bezerro de ouro construído por homens. A minha pergunta, eu não acredito que eu vou terminar na hora, tá? Mas isso é uma bênção. A minha pergunta que eu faço para mim e faço para vocês, e para a gente ter essa reflexão, é a sua identidade. Algumas perguntas que eu queria que a gente trabalhasse aqui. A sua identidade está em Cristo? Se ela não está, qual é ou quais são os bezerros de ouro que tem se construído e que tem te afastado de Deus? E sabendo de tudo isso, o que faremos? Eu penso que o Senhor me colocou em ambientes onde, por sua misericórdia, Ele me fez lembrar da identidade, da minha real identidade. Hoje eu faço uma pós-graduação numa universidade no Rio Grande do Sul. E eu lembro muito bem que, nessa mesma instituição que eu estudo hoje, eu fiz um mestrado. E na época eu estava muito focado nesse mestrado. Lembra que eu falei da minha lista lá dos 30 anos, né, dos 10 anos seguintes. E eu estava muito focado. E eu posso dizer com muita tristeza, mas com muita alegria pelo Senhor ter transformado minha vida, que naqueles anos que o Senhor me deu, eu não percebi a minha identidade em Cristo. E eu moldei o meu coração para uma identidade de universitário de pós-graduação. Eu perdi oportunidades de falar do Senhor. Embora, louvado seja o Senhor me preservou, por isso que estou aqui. Mas perdi oportunidades de me apresentar com minha verdadeira identidade, aquela que o Senhor me deu quando o Senhor mudou o meu coração, me deu uma nova vida e escreveu o meu nome no livro da vida. Eu deixei de falar da palavra do Senhor para alunos que eu tinha que cometeram suicídio. Esse tempo não volta mais. Eu deixei de falar da palavra do Senhor para alunos que se separaram, às vezes por coisas banais. E nesse segundo momento que o Senhor me deu nessa mesma instituição, nessa mesma universidade,
eu tive muito temor em aceitar. Eu tive, na verdade, pavor em aceitar esse convite de seguir adiante no doutorado. E eu lembro que eu orei muito ao Senhor. E como um bom pecador que sou, eu ainda coloquei alguns condicionantes. Eu disse, Senhor, se for para fazer, eu quero fazer com bolsa. Essa é a minha condição. É muito atrevimento, né? Mas enfim, deixa eu dividir isso aqui com vocês, né? E aí eu passei. E passei com 50% da bolsa. Há duas modalidades, a modalidade 1 e a modalidade 2. Eu disse, então não é para fazer. Tudo que eu queria evitar, na verdade, era esse contexto universitário novamente fazendo parte da minha vida, mas claro que era um novo homem, claro que era uma nova circunstância, era um outro momento, onde o Senhor já tinha trabalhado bastante comigo durante aqueles anos passados. E eu liguei para Paulinho de Mona, né? Presbítero lá da Central, caminha conosco também bastante. E como professor da Universidade Federal, eu disse, deixa eu perguntar a Paulinho, porque ele vai dizer, não, Renatinho, você está doido, corre longe desse negócio de seguir carreira acadêmica, isso não dá certo. Aí eu liguei para o Paulinho, passei. O que é que eu faço? Porque nesse meio tempo, a universidade me ligou e fez, Renato, houve um equívoco aqui, chegou mais uma, não equívoco, mas chegou mais uma bolsa aqui e ela é para você, completa. Eu disse, Senhor, e agora? Eu fiquei apavorado. Liguei para Paulinho, e aí o que é que eu faço, Paulinho? Ele fez, já orou? Eu disse, já orei. Mas estava assim, espero dizer, disse assim, então esquece isso, meu irmão. Aí ele fez, meu irmão, a gente precisa de homens e mulheres de Deus aqui dentro da universidade, ponto. O povo do Senhor está perecendo aqui na universidade. E aquilo foi uma mudança radical na decisão que eu haveria de tomar. E eu louvo ao Senhor que o que me motivou a entrar nessa pós-graduação, nesse momento, foi a minha identidade em Cristo. Eu sabia porque eu estava entrando na universidade. E eu sabia que antes de me tornar um profissional acadêmico, eu era um missionário ali dentro. E o Senhor abriu várias portas. O Senhor me apresentou pessoas que ligaram para mim e disseram, Renato, professores céticos, descrentes, e ligaram para mim e disseram, Renato, eu perdi a esperança na vida. Eu disse, Senhor, o Senhor está me colocando isso? E eu respondo, é fácil nós perdermos a esperança na vida, mas a minha esperança é Cristo. E nele jamais terei falta de esperança. Depois dessa situação, esse professor constantemente escreve tipo, Renato, amém. Eu falo alguma coisa, ele, amém, vou orar por você. Esse período com minha mãe que eu tive, foi bem pesado. Eu pedi uma certa licença de alguns dias na universidade, vou rezar por você. Eu disse, mas não acredito que essa pessoa está falando isso, né? A semente que foi plantada, o Senhor me usou, como é bom a gente dar a nossa carteirada, entre aspas, e mostrar a quem pertencemos e quem somos. E eu espero em Deus que o Senhor também trabalhe no coração de vocês, a ponto de vocês entenderem a identidade de vocês. E a identidade de vocês que seja em Cristo. Afinal de contas, pertencemos a Ele. Que nenhum ambiente, que nenhuma condição possa dar uma identidade diferente dessa. Não importa a sua profissão, não importa onde você está ou com quem você está. É um privilégio que Deus nos deu de carregar conosco essa carteira. Pertenço a Cristo. O Senhor tem nos dado oportunidades de apresentar essa identidade. Eu penso muito nos jovens que estavam aqui cantando na UPA, né? Servindo aqui na EBF. E eu vejo alguns deles aqui. Se já não estão, em breve entrarão na universidade. Se ainda não estão, em breve serão profissionais. Se ainda não são, em breve casarão, terão filhos. Várias circunstâncias vão
tentar moldar a sua identidade. Mas lembrem-se da sua identidade, é Cristo. Sejam influenciadores, não influenciáveis. É um privilégio que Deus me deu ter a mente e o coração com essa certeza. O Senhor me colocou na universidade, o Senhor nos colocou em Antônio Carlos, uma cidade tão pequena, para que a gente pudesse dar nossa carteirada por onde a gente andasse, apresentando o Senhor, a sua bondade, o seu grande amor, o sacrifício, transformando vidas. Esse é o papel não só da igreja central, da igreja local. Esse é um papel de cada um de nós que carregamos a identidade de missionários de Jesus, para onde quer que a gente vá. Eu espero que o Senhor tenha nos chamado a atenção com relação a isso. A mim me chamou bastante essa semana de estudos sobre esse assunto que eu queria trazer aqui para vocês. Me fez relembrar muito das minhas caminhadas com o Senhor e lembrar da sua bondade que nos fez quem somos hoje, seus filhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente possa exercer a nossa identidade a partir de hoje de forma muito mais consciente, muito mais cuidadosa do que, eu posso dizer, estávamos caminhando, com muito mais intencionalidade. Que o Senhor os abençoe.